Lançado em 1988, Eles Vivem é uma obra cínica sobre os exageros do consumismo e um produto fortemente ligado aos fracassos socioeconômicos dos anos 80. Com algumas das atuações mais divertidas da década, uma direção inspirada de John Carpenter e diversão por ser uma obra que aposta no sarcasmo cultural para criar um dos filmes mais icônicos da época. E ainda assim, Eles Vivem foi capaz de se manter tão relevante quanto algumas das mais importantes narrativas da ficção científica no último século. Seja bem-vindo ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos explorar o que está escondido em uma das obras mais importantes da ficção científica. Mas antes de começarmos, que tal você se inscrever no Central Pandora, para continuar recebendo conteúdo de todas as galáxias? Por aqui estamos sempre trazendo entretenimento sobre clássicos ou novidades do gênero. E antes de começarmos, vale o aviso que a gente vai discutir o filme, então teremos spoilers de Eles Vivem. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. Eles Vivem é um filme fascinante por diferentes motivos, e isso vai muito além da sua mensagem, que foge completamente do conceito de sutil. Mas antes de falarmos sobre isso, é muito importante rever a história por trás da criação do filme, que também merece um grande destaque. Assim como outras obras de John Carpenter, esse filme também é uma adaptação de uma história que já existia. Essa história é o conto 8 O'Clock in the Morning, ou 8 horas da manhã, lançado em 1963 na revista The Magazine of Fantasy Science Fiction e escrita por Ray Nelson. 8 horas da manhã depois ganhou uma adaptação para quadrinhos, publicada na Alien Encounters da Eclipse Comics em 1986. No conto, acompanhamos a história de George Nada, que depois de passar por uma sessão de hipnose, acaba despertando para muito além do seu estado de transe, podendo ver criaturas reptilianas vivendo entre os humanos e controlando a sociedade, enviando mensagens subliminares sobre obediência e conformidade. Jorge tem pouco tempo para tentar descobrir como acordar os outros humanos, já que o seu coração vai parar exatamente às 8 horas da manhã do dia seguinte. O protagonista descobre como acordar os humanos, destruindo vários aliens no caminho e finalmente libertando o mundo, antes de realmente se tornar nada. E essa é uma história interessante por diferentes motivos. Primeiro, porque ela apresenta uma invasão alienígena diferente. E segundo, porque ela tem um tom de paranoia, já que a gente não sabe se o Jorge Nada realmente está vendo aqueles alienígenas ou se ele está alucinando tudo. Um elemento narrativo que foi deixado de lado na adaptação futura. E falando em uma adaptação futura, temos John Carpenter, que apesar de já ter dirigido Halloween, Fuga de Nova York, O Enigma de Outro Mundo, Aventureiros do Bairro Proibido, O Homem das Estrelas e Christine, na época ainda era considerado apenas um diretor de filmes B, sendo pouco valorizado. Carpenter sempre foi um grande fã do sci-fi, até mais do que dos filmes de terror, então ele sempre quis adaptar a história de Ray Nelson em um longa-metragem, e ele comprou os direitos tanto do conto quanto dos quadrinhos. Mas existe um detalhe muito legal sobre a adaptação cinematográfica. A história original só tem 1.800 palavras. A adaptação em quadrinhos só tem 7 páginas. Isso quer dizer que o John Carpenter teve que praticamente reescrever a história toda do zero para conseguir material suficiente para um longa-metragem. Para conseguir esse feito, primeiro ele decidiu explorar os primeiros 30 minutos do filme, desenvolvendo o personagem John Nada, depois alongando e incorporando os eventos da história original, após ele encontrar os óculos que revelam a verdade escondida sobre o mundo. E tal como o Enigma de Outro Mundo, que foi atualizado com o status quo dos Estados Unidos durante os anos 80, Eles Vivem adaptou muito das frustrações com a política da década, principalmente com o que é chamado de a Era Reagan, além do corporativismo descontrolado e o consumismo sem controle que dominava os Estados Unidos na época. And I was reflecting on a lot of the values that I saw around me at the time, mainly inspired by Ronald Reagan's conservative revolution. There was a great deal of obsession with greed and making a lot of money, so I decided to scream out in the middle of the night and make a statement about that.
Com essa carga crítica, com os quadrinhos, a história original e a colaboração do resto da produção, finalmente o roteiro ficou pronto, escrito pelo próprio John Carpenter. Digo, Frank Armitage? Como uma pequena referência, Carpenter escreveu o roteiro sob o pseudônimo de Frank Armitage, uma referência a H.P. Lovecraft e o seu personagem Henry Armitage, que é um bibliotecário que precisa enfrentar criaturas desconhecidas que aos poucos estão dominando a sociedade. Eles Vivem teve um orçamento de pouco mais de 3 milhões de dólares, 5 vezes menos o orçamento de O Enigma de Outro Mundo, que até mesmo para a época já era algo bem pequeno para um filme de ficção científica. I don't like this one bit. Not one bit. Mas mesmo com as dificuldades financeiras, Carpenter provou, mais uma vez, que ele sabe como trabalhar com muitas limitações, e entregou um resultado que até hoje se mantém agradável e que envelheceu muito bem. Só não sei como eles achavam que ninguém iria perceber que os guardas utilizam um medidor de PKE dos caça-fantasmas. Ou será que isso também tem algum significado escondido? Parte do sucesso de Eles Vivem vem de um elenco extremamente carismático, carregado praticamente pelo duo Keith David e Rod Piper. E na época que ele foi escolhido para o seu papel principal em Eles Vivem, Rod Piper estava no auge da sua carreira na WWE. E mesmo com a maldição de lutadores de luta livre no cinema, ele conseguiu ser a melhor escolha possível. There's something about him that is unlike other Hollywood actors. He seems to have lived life. I've been electrocuted, I've been stabbed 3 times, been in a plane crash, I don't know how many car crashes. And after I got to know him, I thought, well, this is perfect. Piper foi o primeiro astro da luta livre a estrelar um filme que foi o primeiro nas bilheterias, mesmo que por um tempo curto. Isso alavancou a sua carreira como lutador para outro patamar, e abrindo caminho para que no futuro outros atores seguissem os seus passos. E quem já viu o filme sabe, Eles Vivem está carregado de frases de efeito, incluindo aquela, sim, a mais famosa frase de todos os tempos. Muitas delas foram ideia do próprio Rod Piper. A frase sobre mascar chiclete e chutar bundas vem direto dos seus dias de WWE. Ele usava essa frase como uma frase de efeito em algumas entrevistas, só que ela nunca acabou pegando e foi reutilizada no filme, e acabou se tornando um grande marco da cultura pop. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. E além disso, a sua experiência com coreografias de luta permitiu que ele ajudasse em uma das cenas mais icônicas do filme e até do cinema. Mas que a gente só vai discutir daqui a pouco. Here we are. Now, you do what you can. But remember, I'm gonna do my best to blow your ass away. Outro papel importante fica por conta de Keith David, interpretando Frank, o melhor amigo de Nada. David é um ótimo ator e impressionou John Carpenter durante as gravações de O Enigma de Outro Mundo. Pouca gente sabe, mas o papel de Childs foi o primeiro do Keith David. Ele não tinha experiência como ator antes de participar do clássico de 82. O personagem Frank foi escrito especialmente para o Keith David, e como já discutimos, o diretor tinha tanto espaço para aumentar a história que ele acabou se encaixando naturalmente na narrativa. Outro nome do elenco que não pode ficar de fora é Jeff Imada, coordenador de ação e coreógrafo que impressionou a produção, tanto pelo seu talento quanto pela simpatia. Ele agradou tanto que John Carpenter colocou ele para fazer praticamente todos os aliens que aparecem no filme, tanto os masculinos quanto os femininos. Excuse me. Então todos esses elementos se uniram para criar uma obra memorável, com um estilo único e que está muito ligado à sua década, mas que perdura até hoje com uma mensagem que, mesmo que já batida, se torna cada vez mais relevante. Mas afinal, qual exatamente é essa mensagem? Falar sobre a mensagem de Eles Vivem é um pouco complicada, porque ela é tão maleável que ela pode ser adotada por diferentes pontos de vista. Mas o diretor tinha uma visão bem específica quando ele criou o roteiro e produziu a obra.
O próprio John Carpenter disse que a mensagem do filme foi construída pelo cenário social dos Estados Unidos nos anos 80 e do capitalismo desenfreado que acabou levando a um desequilíbrio de renda e um estado de consumismo e ganância dominante principalmente nas classes de elite. Tem até uma crítica clara sobre como nações, como um todo, exploram países que estão em desenvolvimento. They're free enterprisers. The Earth is just another developing planet. They're third world. Por isso os aliens, os eles, no filme representam a elite, aquela que se beneficia dessa desigualdade, enquanto os heróis principais são trabalhadores de colarinho azul e até mesmo sem tetos. Mas vale ressaltar que a mensagem do filme não é totalmente contra o capitalismo. O próprio diretor já falou que ele não tem nada contra esse sistema, mas quando o capitalismo não tem controle, ele se torna algo que consome e corrompe a sociedade. It's really unrestrained capitalism that I'm criticizing. I'm a capitalist. I love capitalism. I love making money. But unrestrained capitalism leads to depressions. It leads to the recession that we had. Consumismo é uma palavra que está sempre ligada a qualquer tipo de análise que pode ser feita a eles vivem. Afinal, a ideia é bem clara. A cidade é bombardeada por propagandas bem coloridas, mas quando vistas em preto e branco, são desenhadas exclusivamente para consumirmos o máximo possível, o que nos deixa no controle deles. Our impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. O filme também fala bastante sobre como o governo é uma ferramenta desse tipo de sistema. E Eles Vivem é fruto de uma série de frustrações de Carpenter com o período, um momento em que ele disse que a América estava passando por uma morte cerebral. Em uma entrevista de novembro de 1988 para Starlog Magazine, ele disse: "Eu comecei a assistir TV de novo e rapidamente notei que tudo o que nós vemos é desenhado para nos vender algo. É sobre querer fazer a gente comprar alguma coisa. A única coisa que eles querem é tirar nosso dinheiro. E muito além de nos fazer gastar, viver em um estado de consumismo nos mantém alheios ao que acontece com o mundo. Afinal, quando vivemos em função da ganância e apenas com o objetivo de ganhar dinheiro, dormimos em relação ao resto do mundo e acabamos apáticos a diferentes problemas, vivendo em uma linha branca, dormindo enquanto eles vivem." White lines in the middle of the road. It's the worst place to drive. Mais de 3 décadas depois, e as frustrações de Carpenter continuam sem muitas mudanças, com praticamente tudo sendo desenhado para nos vender alguma coisa. Vemos isso nos filmes, nas séries e em praticamente todo lugar, algo que se tornou ainda mais forte com a internet. Afinal, quando foi a última vez que você não viu uma propaganda do YouTube? Até mesmo Eles Vivem foi usado por um artista para criar uma grife de roupas que são vendidas por um bom preço, o que é no mínimo irônico, intencionalmente ou não. E então a mensagem mais forte por trás da ideia de Carpenter vem justamente sobre como o consumismo nos consome. Muito além disso, nos corrompe, o que explica a caracterização, agora clássica, dos ETs, que abandonaram o estilo reptiliano da história original e parecem mais com mortos-vivos. Na mesma entrevista para Starlog, o diretor disse que as criaturas estão nos corrompendo, então elas se parecem com humanos corrompidos. A manipulação consumista por parte da mídia é tão grande que muitas vezes nem precisa ser vista em preto e branco. Além disso, o filme fala também sobre como os humanos se vendem para a elite dominante em troca de poderem aproveitar de alguns benefícios, mesmo que ainda se mantendo escravos. What's the threat? We all sell out every day. Might as well be on the winning team. E existe uma outra cena muito importante. Sim, exatamente aquela que se tornou uma das cenas de luta mais famosa de todos os tempos e está sempre em listas de melhores coreografias do cinema. Quando pensamos em cenas de luta em filmes, mesmo aqueles que são focados nesse tipo de ação, sempre pensamos em algo rápido e decisivo, principalmente nos anos 80, com os brucutus dominando tudo, sempre capazes de acabar com uma luta com apenas um soco. Your flight attendants are Susan and Lance.
Eles Vivem vai na contramão desse estereótipo, tendo uma luta de quase 6 minutos, sem muita acrobacia, tudo de forma brutal e realista, com um pouco de luta livre no meio. Essa é uma sequência que foi inspirada pelo filme Depois do Vendaval, de 1952, e estrelado por John Wayne. O filme tem uma luta de quase 10 minutos. Toda a coreografia foi feita por Jeff Imada, que até hoje é um dos principais coordenadores de ação de Hollywood. E ela foi feita totalmente para entregar justamente a ideia do quanto a luta é violenta e brutal, mas sem deixar os dois lutadores parecendo super-humanos. Rod Piper teve uma importância muito grande para essa sequência, já que ele ajudou Keith David a melhorar a sua coreografia, conseguindo um resultado bem mais convincente quando ele era atingido por golpes. Ao todo, foram mais de 1 mês para criar a coreografia e ensaiar ela com perfeição, entregando um dos momentos mais memoráveis do sci-fi nos anos 80. Toda essa sequência no filme também carrega uma camada importante. A noção de que acordar alguém para uma realidade é um processo lento, doloroso e muitas vezes complicado. Muitos vão lutar com todas as suas forças para se agarrar a uma visão que eles acreditam ser real. Mas essa cena vai mais além e acrescenta uma outra camada. John Nada começa a briga porque ele quer ajudar Frank, e durante diferentes momentos que combinam elementos de comédia de forma brilhante, somos lembrados de que no fim das contas, Nada e Frank são 2 companheiros, ressaltando que não é porque alguém discorda do seu ponto de vista que ele é o seu inimigo. E todas essas camadas estão escondidas debaixo de um filme que beira o pastelão, mas que marcou para sempre o cinema, sendo reconhecido em qualquer lugar. Curiosamente, assim como Enigma de Outro Mundo, Eles Vivem, apesar de ter tido ali um período no topo de bilheteria, acabou sendo massacrado pela crítica. Na época foi falado muito mal da direção, dos atores e principalmente de um roteiro raso, mostrando mais uma vez que John Carpenter estava muito fora da curva da sua década. The golden rule. He who has the goal makes the rule. E muito obrigado pela sua presença comigo nesse vídeo em que falamos desse grande clássico. Continue acompanhando o Central Pandora para receber muito mais conteúdo de todas as galáxias, e a gente se vê no próximo vídeo, e até lá não se esqueça de viver.